a gente escuta direto, pô, alguém quer abrir uma franquia, o cara fala, quero abrir naquele bairro em Miami porque tem muito brasileiro. Eu falei, então abre aqui no Itaim, onde a gente está, que tem mais brasileiro ainda, né? Com Pois certeza. é. Então, Você quer abrir uma franquia no exterior, Estados Unidos, Portugal, Espanha ou qualquer lugar do mundo? Esse vídeo ele foi feito para você. Eu até tenho uma certa experiência sobre esse assunto, mas eu não vou falar nesse vídeo sozinho. Eu trouxe um convidado super especial porque ele já internacionalizou sua marca por mais de 10 países no mundo inteiro. E exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo com o Geórgios, dono da Oakberry. Espero que você goste e vamos direto ao assunto, chamando o Geórgio por aqui. Grande Geórgios! Tudo bem, cara? Bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Tá em São Paulo, né? Pelo ambiente. Pelo layout aqui dá para perceber, né? Estou em São Paulo. No escritório. Tudo melhorando, graças a Deus. 4 meses aí de luta árdua, sem saber direito o que acontece no dia seguinte, mas a tendência é de melhora, então tô feliz, trabalhando para frente aí. Muito bom, cara. Cara, primeiro queria falar publicamente aqui na frente de todo mundo e já iniciar essa live dizendo que eu virei um super fã seu depois que eu comecei a conhecer um pouco mais a tua história, assisti diversas entrevistas, já conhecia a Oakberry, inclusive sou cliente lá no aeroporto de Guarulhos, sempre paro lá na frente do portão que tem que faz o voo, normalmente faz o voo ali de Guarulhos, Recife. Guarulhos ou é Congonhas? Agora me esqueci, acho que é Congonhas, né? Congonhas. Isso, Congonhas, Recife, tem um quiosquezinho ali que eu sempre tomo açaí de vocês, muito bom, marca muito boa e uma história incrível, né? Então, cara, primeiramente, queria, assim, deixar claro para todo mundo que sou fã da tua marca, virei fã seu da tua história, tiro o chapéu para você e quero te agradecer você ter aceitado o convite de participar aqui desse vídeo com a gente. Cara, o tema desse vídeo vai ser bem legal, muita gente gosta desse assunto, que é como investir numa franquia no exterior, principalmente nos Estados Unidos. A Oakberry tem presença em 11 países, me corrija se eu estiver errado, tá? Em 11 países, já tem mais de 220 unidades. Vocês têm um grande marco de ter participado do Super Bowl no ano passado, não é isso? A primeira marca brasileira de ter participado no Super Bowl. Nesse ano, 2020? É que já parece que faz um ano, né? Mas ainda fevereiro foi esse ano. Que foi o final da temporada, não é isso? Isso. Perfeito. E como eu estava até falando para vocês aqui antes da gente entrar, cara, a gente tem muita coisa em comum. A gente tem a mesma idade, a gente tem uma relação com os Estados Unidos bem legal. Então acho que essa troca vai ser muito boa. Queria te abrir agora rapidamente, abrir essa janela para você falar um pouquinho da tua história, a tua relação com o açaí, quais são os grandes números da Oakberry para a gente poder falar sobre o mercado internacional. Legal. Rafael, primeiro, obrigado. A admiração é 100% mútua aí. Acompanho o que você vem fazendo no YouTube e acho super necessário e importante para o mercado de franquia no Brasil ter gente passando informação de qualidade de forma prática para o público como você faz. Então, agradeço o convite, o prazer é todo meu. Bom, como você explicou super bem aí, eu sou Jorge Strangulis, fundei uma empresa chamada Oakberry em dezembro de 2016. A gente começou com uma unidade em São Paulo, depois de ter desenvolvido o modelo do negócio nos Estados Unidos, e hoje são aí 229 unidades em 11 países, a grande maioria ainda no Brasil, mas seguindo uma expansão internacional relevante no último ano e meio. Como você disse também, Estados Unidos é um mercado super importante para qualquer empresa do mundo que queira internacionalizar a marca, e para a gente, principalmente, por ter justamente desenhado o modelo de negócio e entendido que fast food saudável, tendo o açaí como base, poderia funcionar muito bem justamente no mercado americano. Massa, Geórgio. Cara, e você internacionalizou diversas vezes, né? A gente falou em 11 países, dentro desses países tem a China, tem a Austrália, eu sei que tem a Espanha, Portugal. Muita gente, inclusive, pergunta por franquias em Portugal para mim, acho que pela facilidade da língua também, muita gente acaba querendo saber como funciona, mas os Estados Unidos é um país, vamos dizer assim, você tem um carinho especial, né, pelo território americano, pelo mercado americano, porque foi de lá onde surgiu a ideia da Oakberry e agora você entrou, agora não, já faz um tempo que você entrou nos Estados Unidos. E eu queria que você contasse para a turma qual é a principal diferença
entre uma franquia, entre você investir numa franquia nos Estados Unidos comparado com investir numa franquia no Brasil? Boa, ótima pergunta. Eu sou um fã declarado dos Estados Unidos. Eu gosto muito da forma com que o mercado americano acontece. Gosto da forma com que as relações comerciais acontecem nos Estados Unidos, das facilidades, né, para se fazer negócio. Mas, do outro lado, os Estados Unidos têm a desvantagem que vem com essa vantagem. No momento em que é muito fácil empreender... exatamente. No momento em que é muito fácil empreender, a competição fica naturalmente muito mais acirrada. Então, acho que a principal diferença entre os dois mercados, não só para a franquia, mas para qualquer outro tipo de empreendimento que você pretenda fazer, é essa. No Brasil é tão difícil empreender que o filtro ele é mais estreito, né? Então, menos gente passa pelo primeiro filtro e tira a ideia do papel e vai para cima para tentar. Nos Estados Unidos, todo mundo tira a ideia do papel, então, naturalmente, a competição vai ser mais acirrada. É claro que, além da competição por si só, a gente tem outras diferenças de mercado práticas que estão diminuindo com o tempo, do tipo a capacidade de crédito que o americano tem na hora de empreender, que é completamente diferente da capacidade de crédito que o brasileiro tem, e a flexibilidade trabalhista que se tem nos Estados Unidos e que no Brasil também, ainda mesmo flexibilizando, continua sendo muito mais complexa. Então, acho que as diferenças são essas e prós e contras nos dois mercados. Eu gosto muito dos dois, acho que tem as suas vantagens no mercado americano e no mercado brasileiro, mas o cara que está pensando em abrir uma franquia nos Estados Unidos tem que saber que vai ser muito fácil de começar, mas para se consolidar naquele mercado, seja como franqueador ou como franqueado, ele vai ter que trabalhar e trabalhar muito, e a competição vai ser, sem dúvida, a mais complexa do mundo. Agora, falando um pouco sobre a parte, o mercado, cara, acho que é isso mesmo que você falou, não tem nem o que complementar, mas falando da parte legal e burocrática, eu sei que você já abriu diversas lojas lá, você deve até saber muito mais do que eu, porque na verdade fiz o caminho inverso que você acabou levando sua marca daqui para lá, foi um modelo de negócio pronto para ser americano, né? Mas você trouxe para o Brasil primeiro e depois levou. Eu fiz o inverso, eu trouxe a marca americana para o Brasil, eu nunca fiz essa internacionalização. Inclusive, cara, estudei durante muito tempo no mercado americano, passei 3 anos estudando, contratei uma consultoria focada em restaurantes na Califórnia, vi muitas marcas internacionalizando e, cara, o mercado não é fácil, vi muita gente entrando e saindo, mais de 10 marcas aí que eu poderia nomear aqui, boas marcas aqui no Brasil, né, entrando e saindo, ou seja, não deram certo. Então a gente pode até discutir aqui quais foram... O que você acha que foram os maiores erros que eles cometeram e principalmente falando um pouco sobre hábitos de consumo. Mas, antes disso, a parte legal, burocrática. Quem quer botar o dinheiro agora, uma grana, num negócio nos Estados Unidos, numa franquia, por exemplo, da Oakberry, e investir muito por querer mudar mesmo a qualidade de vida, sei lá, sair do nosso país, muito por uma questão talvez de uma insegurança ou talvez de uma situação política, o que ele tem que saber antes de botar o dinheiro lá e investir, na parte legal e burocrática? Boa. A primeira coisa é que se ele pretende morar nos Estados Unidos, ele vai ter que encontrar uma forma de ser um residente legal no país, né? E essa costuma ser uma dúvida recorrente de todo mundo que quer empreender nos Estados Unidos, principalmente através de abertura de franquia. Será que eu consigo o meu green card ou qualquer coisa do gênero através da franquia que eu vou abrir? E a resposta costuma ser não, né? Porque a imigração americana, ela sabe que tem muita gente querendo morar nos Estados Unidos a todo tempo, de vários outros países do mundo. Então ela sabe também que ela não precisa te dar a oportunidade de um bom negócio ao mesmo tempo em que ela te dá a oportunidade de residência no país. Então, geralmente, as coisas que te dão direito a um green card não são bons negócios financeiramente e a rentabilidade não é a ideal. Então, se você quer investir nos Estados Unidos através de uma franquia buscando rentabilidade, sim, uma franquia, a Oakberry ou qualquer outra franquia pode ser um caminho interessante para ter uma renda em dólar, super importante ter esse tipo de segurança hoje, né? O mercado do jeito que ele está, a gente vê que qualquer
a alteração mais brusca no mercado global, o pessoal corre para o dólar e corre para o ouro, que hoje bateu $2.000, por exemplo, algo inimaginável. Então, a forma com que o público brasileiro tenta chegar nos Estados Unidos para fazer um investimento costuma ser oposta a que deveria, porque eles veem um negócio como possibilidade de conseguir um visto de residência. Se separar as duas coisas, sim, abrir uma franquia nos Estados Unidos pode ser um baita negócio. Se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente você vai conseguir o teu green card, mas você não vai ter uma operação rentável. Legal. Ou seja, busca um advogado, né, que tem essa familiaridade, que é especialista em fazer isso, que eu conheço diversos, inclusive, que fazem, né, esses trâmites para conseguir documentação. E existem algumas formas, né? Então busca primeiro saber sobre isso, para depois você saber como é que você pode investir antes de entrar no investimento e depois acabar se desiludindo, né? Massa, Geórgios. Falando agora sobre hábitos de consumo, o que você diria para quem quer entrar lá, seja através de um negócio de açaí ou qualquer tipo de negócio? Quais são os principais detalhes, as principais diferenças que eles têm que observar? Eu acho que o melhor laboratório é a gente mesmo, né? Então, quando você vai para um país diferente, ou se você está pensando em empreender nos Estados Unidos, é super importante que você esteja lá em loco por um tempo para entender qual é o costume de consumo daquele público, né? A que horas os caras saem de casa para ir para o escritório, eles comem alguma coisa naquele momento que eles estão indo para o escritório, comem antes, comem depois, comem durante, que horas eles saem para almoçar, o cara geralmente almoça no restaurante ou ele pega alguma coisa e volta para comer no escritório, né? Tem diferenças práticas que são super importantes. Por exemplo, se você abrir um restaurante de fast food nos Estados Unidos, numa zona ultra comercial ali, executiva, corporativa, com um monte de área de sitting, 300 lugares, provavelmente você vai quebrar, mesmo que você seja o McDonald's, porque ninguém come dentro do restaurante. Todo mundo desce, pega o lanche e sobe, porque o cara não tem uma hora de almoço, que nem a gente aqui no Brasil, né? Então, esse tipo de observação que eu acho que é a que a gente tem que fazer, a observação prática. E o que você percebe que tem de diferente, realmente tem. Não precisa fazer a maior consultoria do mundo no primeiro momento. É claro que é sempre bom, quanto mais informação, melhor, mas o trabalho de formiguinha é muito útil. Olha o que as pessoas fazem, a hora que elas comem, ou se você está pensando num serviço, a hora que esse cara vai cortar o cabelo, que horas ele para no posto de combustível, né? Se ele sai do escritório e vai direto para casa, ou se ele para na academia à noite. Então, dependendo do mercado que você está explorando, ideal ir criando uma listinha e ticando ali as coisas que as pessoas estão fazendo durante o dia, seja comprando durante o dia ou o serviço que elas estão adquirindo, comprando também durante o dia delas, na semana, nos finais de semana. O que eu fiz foi isso. Ficava sentado todo dia no mesmo lugar, olhando o que as pessoas estavam fazendo em dias diferentes da semana e sentindo o que tinha ali de mais importante para conseguir montar algo que atendesse aquele público especificamente. E quando a gente fala de um público específico de Los Angeles, a gente está falando de boa parte das grandes cidades do mundo, porque elas ou funcionam parecido com Los Angeles ou vão funcionar parecido com Los Angeles daqui a pouco tempo. Cara, e você falou uma coisa muito importante. Pela minha experiência, o que eu vejo muito também acontecer é brasileiro ir para os Estados Unidos e levar uma marca ou montar um negócio lá e focar o produto para brasileiro, criar um target brasileiro. Beleza, você abrir um negócio em Orlando, em Miami, que você sabe que tem uma população hispana, uma população brasileira forte, até mesmo em Boston, pode fazer algum sentido, mas ainda assim você tá ignorando uma fatia muito maior de mercado, né, que vai ser até muito mais fácil para você depois crescer para outras cidades. Então saber que, beleza, os Estados Unidos também é um país muito grande, assim como o nosso, existem culturas completamente diferentes, a costura e o hábito do consumo e as pessoas que moram na Flórida são completamente diferentes de quem mora na Califórnia, né? Então eu acho que ter essa percepção também é muito importante. Um dos maiores cases que eu me lembro aqui de uma empresa brasileira que internacionalizou, que deu super certo, que a marca lá às vezes ficou mais forte do que aqui, foi o Fogo de Chão. Né? E o Fogo de Chão, o Ari, ele tem uma entrevista que ele fala uma coisa muito legal, que quando ele foi levar a marca para lá,
ele não levou para uma marca, ele não levou para uma cidade que tinha muito brasileiro, muito pelo contrário. Ele escondeu o restaurante dele no meio dos Estados Unidos, porque se desse errado, ninguém aqui do Brasil ia saber que deu errado. Mas o fato é que ele fez um teste super certo. O laboratório vou vender isso aqui para o americano, então tem que ir para o interior dos Estados Unidos, porque ninguém assim, nenhuma cultura mais enraizada americana como a do interior. Então, como é que você enxerga esse lado também? Eu sei que você tem uma operação em Nova York, você tem uma operação na Flórida e também em outros países do mundo, né? Como é que você fez esse estudo, esse mapeamento antes de entrar nesses lugares, hein, Georges? Boa, eu concordo completamente. Eu acho que o maior erro de quem foi para os Estados Unidos, saindo do Brasil, falando aí de grandes marcas, né, que a gente poderia enumerar, como você disse, foi justamente ter ido para os Estados Unidos com a mentalidade de atender o público brasileiro. Não faz sentido nenhum, né? A gente escuta direto, alguém quer abrir uma franquia, o cara fala, quero abrir naquele bairro em Miami porque tem muito brasileiro. Eu falei, então abre aqui no Itaim, onde a gente está, que tem mais brasileiro ainda, né? Com certeza. Então, parece fazer sentido, mas não faz. E eu acho que se a gente transforma alguma coisa em algo temático, é muito improvável que você consiga converter alguém em venda todos os dias para algum tipo de produto que tem uma cara de temático. Você imagina se alguém vai todo dia almoçar no Rainforest Café, com um gorila gritando do lado do cara. Não vai. Ele vai uma vez a cada 3 meses porque se torna um programa. Então, se você... É pro turista. Ou que seja para o americano, mas algo esporádico, né? Temático. Sim. Não, turista americano também, turista internacional e turista, mas assim, algo que é uma experiência única que você não quer repetir, mas, né? Exato. Faz sentido. E o que eu queria fazer desde o começo era dar oportunidade do consumidor de escolher entre Old Perry e qualquer outra rede de fast food que tivesse disponível para ele. Então, eu sempre considerei os meus competidores as redes consolidadas de fast food, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A gente se posicionou como um player que estava tirando venda desses caras, tirando o consumidor desses caras, e não do cara que vendia, sei lá, uma rede de pão de queijo que vende açaí, ou uma rede de sorvete que tenha N coisas, cremes e tal, e açaí também. A gente sempre tentou competir com o player que estivesse vendendo comida. E isso é algo que pode ser replicado no mundo todo, porque o padrão de alimentação de dia de semana é muito parecido no mundo todo. Ninguém tem muito tempo, ninguém pode comer gastando muito, nem tempo, nem dinheiro, e cada vez mais, né, principalmente nos grandes centros, seja na Arábia Saudita, na China, nos Estados Unidos, as pessoas estão preocupadas com a qualidade do que elas estão colocando na boca. Então, a gente fez uma experiência prática no Brasil, nos Estados Unidos, e aí a partir desse momento a gente começa a ir atrás de cidades que a gente perceba que são formadoras de opinião no país ou na região delas e que carreguem um pouco da cultura ocidental, mesmo na China, que é Xangai. Você fala, mas cultura ocidental em Xangai? Sim, Xangai parece muito com Nova York, né? No downtown Xangai, se você não ouvir ninguém falando chinês, estiver de olho fechado, talvez você se confunda pelo barulho, pelo tipo de consumo, né? Então, eu acho que o principal para nós, como laboratório, foi isso, foi buscar cidades que tivessem essa cultura de consumo muito latente e em que os consumidores tivessem essa necessidade para ser suprida, que é o que a gente tenta fazer na Oak. Muito bom. Cara, você fez um comentário numa entrevista que você falou o seguinte, o problema do brasileiro, do franqueado brasileiro, é que ele age do jeito errado. Comenta pra gente aqui, o que você que tem experiência com diversos outros países, deve ter franqueados em diversos outros países, o que isso significa? Bom, essa pergunta você deve imaginar que ela rendeu bons questionamentos aqui para mim. Mas quem leu a entrevista toda entendeu melhor o que eu quis dizer. E, na prática, a questão e a diferença do franqueado brasileiro para o franqueado americano, principalmente, é a forma com que o brasileiro age quando franqueado. E, às vezes, ele esquece que ele é o dono daquela empresa, né? Que a franquia é uma unidade completamente separada da franqueadora
e que tem várias vantagens, né? Ela já tem uma marca que geralmente é uma marca comprovada, é uma marca consolidada no mercado, ela tem fornecedores com um preço já pré-negociado, ela tem um preço ao consumidor já pré-aprovado também. Então, a franquia ela tem várias vantagens e ela tem uma rentabilidade média já pré-determinada também. Mas, por isso, o franqueado brasileiro acaba, de vez em quando, esquecendo que ele não é um empregado da franqueadora ou ele não é um funcionário da franqueadora que está tocando uma loja da franqueadora, mas que tudo que ele fizer vai ser diretamente proporcional à rentabilidade dele. Ele tem essas facilidades, mas se ele não conhecer todos os gerentes de todas as lojas do shopping em que ele está, muito provavelmente ele vai vender menos. Se ele não tiver um ótimo relacionamento com os colaboradores dele, na loja dele, tiver certeza que está todo mundo lá dentro com o uniforme limpo, que o cara está repondo a granola na vitrine, muito provavelmente ele vai vender menos. E essa falta de gestão, de vez em quando, por acreditar que a franqueadora é responsável por essa parte também, mesmo que às vezes de uma maneira inconsciente, acaba penalizando o bolso do próprio franqueado. E do outro lado, o franqueado acaba, por isso, colocando todo o peso na franqueadora no momento de cobrar alguma mudança que seja relevante no faturamento dele, né? Então, ele às vezes esquece que, sim, o sucesso do negócio, apesar de ser uma marca que tem restrições, que tem vários padrões a ser mantidos, né, tem manuais e etc., está nas mãos dele fazer aquele negócio ser o mais rentável possível. A gente já teve dentro da rede unidades que trocaram de franqueado, unidades no mesmo ponto, dentro do mesmo shopping, que tiveram um aumento de faturamento de mais de 150% em 3 meses, só com a troca do franqueado da operação. Então, isso é muito importante, e não é importante para a gente, é importante para o franqueado e para a rentabilidade dele, no bolso dele, entender que ele tem as rédeas da situação. Esse caso que você falou é muito comum acontecer, que é o caso de um franqueado que opera uma loja, opera uma unidade e que ele acaba terceirizando, né, a culpa do sucesso, a responsabilidade do sucesso daquela loja para talvez o mercado, ou aquele ponto não é bom, o mercado não é bom, aqui os clientes não são bons, ou então, sei lá, o suporte da franquia não é bom. E aí o que acontece quando você inverte, você faz um repasse de um franqueado desse para um novo franqueado naquele mesmo lugar, até às vezes com a mesma equipe, mudou a gestão, cara, muda o resultado completamente. Né? Então, cara, acho que isso que você falou realmente faz total sentido. Assim, quando você escuta, né, de cara a frase, você se choca um pouco, mas de fato faz total sentido. Aquela velha história de você não pode culpar, você não pode terceirizar a culpa ou a responsabilidade do teu sucesso para outras pessoas, independentemente se você tem uma franquia ou não. Né? E só para pontuar, a diferença principal para o franqueado americano, eu não acho que é uma vantagem do franqueado americano, mas o mercado de franquia lá, ele é mais consolidado, ele é mais antigo. Profissionalizado, ele né? É mais profissionalizado, né? Tem companhias de multifranqueado que tem capital negociado em bolsa de valor nos Estados Unidos, né? Então, o que o cara mais quer nos Estados Unidos é ter um guia de padrão, um guia de fornecimento, um guia de manuais e uma marca que ele sabe que funciona, para ele não se preocupar com isso e só se preocupar com a gestão, porque ele sabe que qualquer ajuste fino vai mudar diretamente a rentabilidade no bolso dele, porque o resto todo já foi definido para você e por você, e você pagou por isso quando assinou o contrato de franquia, né? Então aproveita que isso tudo está pensado, confia na marca que você confiou, e geralmente você chegou como cliente e acabou se transformando em franqueado, deixa a marca cuidar da parte dela e foca na gestão, que sem dúvida vai trazer uma rentabilidade mais interessante. Muito bom, Geórgios. Cara, chegando nos minutos finais aqui do vídeo, a gente falou muito sobre o mercado americano, mas eu queria abrir agora para você poder comentar um pouquinho sobre outras oportunidades que talvez, né, que você consiga enxergar em outros mercados, principalmente talvez o da Europa, que a gente recebe muita gente querendo investir em Portugal, na Espanha. O que você acha sobre esse mercado? Para quem quer investir fora do Brasil, vale a pena? Vale a pena, isso é indiscutível. Agora, eu não consigo escrever na pedra que vale mais a pena do que no Brasil. Eu acho que é uma relação de custo-benefício, né? Morar em Portugal é algo que várias pessoas pretendem, várias pessoas gostariam.
Então, isso entra também ali no custo de aquisição de uma franquia quando você está mudando para Portugal para empreender. As margens na Europa são muito diferentes das margens no Brasil, né? Assim como os salários, proporcionalmente falando, também, e isso faz com que uma operação que fature 15 ou 18 mil euros em Portugal seja uma operação super rentável, enquanto nos Estados Unidos ela precisa faturar pelo menos 28, 30 mil dólares, e no Brasil 40, 45 mil reais. Claro que tem a diferença cambial, mas essa diferença é basicamente eliminada com o ticket médio de venda dos produtos. Ou seja, você está dizendo que o mercado europeu, ele em tese, na normalidade, em regra geral, ele tem uma margem maior do que o mercado brasileiro? Menor, tá. Menor. Ele tem uma margem menor, mas, para ser prático, no Brasil a gente paga por coisas que a gente não deveria pagar, do tipo sistema de saúde, do tipo educação dos filhos, etc. Então, em Portugal ou na Espanha, tendo uma rentabilidade menor, entre aspas, talvez você tenha um custo de vida que te proporcione uma qualidade de vida maior, mesmo ganhando menos. Então, claro que são mercados super exploráveis, mercados que merecem cuidado, e a gente está olhando com muito carinho, tanto para a Espanha como para Portugal. A gente está inaugurando em Malta, na Europa, agora também. A gente está nos Emirados Árabes, Arábia Saudita, China, Peru, e por Austrália, e por aí vai. Então, eu acho que cada mercado tem a sua particularidade, mas a Europa, a gente sabe, é um continente antigo, um continente em que as pessoas têm um estilo de vida completamente diferente dos países mais novos, do tipo Brasil e Estados Unidos, tanto na relação de consumo, né, nos costumes de consumo. Gasta-se menos morando em Portugal e morando na Espanha também. Então, eu acho que são mercados que têm particularidades, prós e contras, como qualquer outro, mas sim, se você quer morar em Portugal, é um bom negócio empreender, é um mercado rentável e é um mercado que pode te entregar uma qualidade de vida das maiores do mundo. Muito bom, Geórgios. Cara, último quadro, última perguntinha, vou deixar você falar sobre dicas de forma geral. O que você gostaria de passar aqui para a galera, em termos de dicas para quem quer investir lá fora, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, no Peru, em qualquer lugar fora do Brasil, o que você tem aí de informações relevantes? Boa. Acho que o principal, quando a pessoa quer investir fora do Brasil, é ela saber o porquê. Não pode ser simplesmente porque ela acha legal ter uma loja em Portugal ou um quiosque nos Estados Unidos. Ela precisa saber se ela quer investir fora porque ela pretende mudar para esse país, ou se ela pretende ter algum tipo de renda em outra moeda, como diversificação de patrimônio e de rentabilidade, né? A gente está hoje numa fase em que o Brasil está com a Selic a 2,25%, muito provavelmente caminhando para 2%, talvez até 1,75%, 1,5%, quem sabe aí no começo do ano que vem. Então, a renda fixa simplesmente não te dá mais nada, né? Na verdade, te toma no final do ano com a inflação a 3%. Então, o brasileiro que quiser investir fora, ele precisa ter muito claro se ele pretende usar aquele negócio como passaporte dele para morar naquele país, ou se ele pretende ter rentabilidade e usar daquilo como uma forma de diversificar o patrimônio e os investimentos dele. Basicamente, então, qual é a motivação, né? O que está por trás de quem quer investir? Eu vou te dizer um negócio. Pelo que eu conheço, grande parte da minha audiência, e recebo perguntas todo dia no meu Instagram, o principal motivador não é o lado do investimento, não é o lado de diversificar a carteira. É, de fato, o fato do cara querer mudar a qualidade de vida, querer mudar de país porque está de saco cheio do Brasil. Isso acontece muito, né? Visando esse padrão específico de comportamento. Tem alguma dica específica para talvez setor de investimento ou talvez timing para ele poder fazer isso da melhor forma possível? Ou até modelos de negócios, né? O que você pode falar nesse sentido? Legal. Eu acho que isso é algo que já vem acontecendo aí há pelo menos uns 10 ou 15 anos no Brasil, né? Uma quantidade muito grande de brasileiros querendo sair do Brasil por todos os motivos que a gente conhece. Os países são muito diferentes, né? As normas de imigração são completamente diferentes. Agora, falando especificamente desses dois aí, né, Estados Unidos e Portugal, eu acho que a hora que a pessoa decide que ela quer morar nos Estados Unidos, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um advogado de imigração.
porque os Estados Unidos, tudo que ele tem de facilidade para empreender, ele tem de dificuldade para imigrar. Né? E essas coisas são justamente complementares. Então, não se preocupa tanto com a parte do teu advogado para abrir tua empresa ou do teu contador, ele se preocupa com o teu advogado. Isso é fácil. Porque é ele que vai dar o caminho das pedras, né? De como você vai fazer, de quanto você precisa investir, de onde você deve investir, se pode ser uma franqueadora ou uma licenciadora brasileira que está nos Estados Unidos ou se precisa ser uma empresa americana, que é o nosso caso. A nossa empresa ela foi fundada nos Estados Unidos, né, enquanto empresa, então essas são as diferenças que têm que ser analisadas aí na hora do cara decidir para os Estados Unidos. Mas um advogado de imigração é muito necessário para não se frustrar no meio do caminho e descobrir que você está investindo num país que você não vai conseguir morar ou que você vai ter que ficar fazendo curso atrás de custo para conseguir um visto de estudante e aí não pode voltar para o Brasil, aquelas coisas que a solução acaba se transformando num problema maior ainda, né? Você não sabe onde você paga imposto, não acho que seja o ideal. E Portugal, aí tem outras vantagens, a imigração é um pouco mais simples, porque é um país que ficou esquecido na prática por muito tempo no mundo todo, dos últimos 15 anos para cá também. Ele cresceu muito, tanto o setor imobiliário, muita gente da Europa migrando para lá, da Europa somente do norte, muito russo migrando para Portugal, investindo, muito chinês investindo em Portugal. Isso acaba fazendo com que o mercado funcione de uma forma mais dinâmica, mas é um mercado que ainda precisa de gás, precisa de novos investidores e pode ser mais fácil e mais simples imigrar para Portugal do que para os Estados Unidos. Mas a dica é procurem um advogado e saibam que muito provavelmente boa parte da tua rentabilidade vai acabar indo para parte que você vai ter que gastar com o seu visto de residência ou qualquer coisa que o valha. Vai ser menos rentável, mas qualidade de vida não tem preço, né? Então... É verdade, cara. Boa, Geórgios. Cara, e se eu for poder complementar também o que você falou, eu diria que quem quer investir lá fora não comete o erro de terceirizar demais escolha de ponto, a parte legal, a parte de documentação. Eu sei que é muito importante, advogado de imigração, contador para você abrir empresa, ter um corretor para você procurar um bom imóvel, mas não faz isso 100% à distância para você chegar lá, às vezes se meter no lugar, né, se surpreender talvez com um ponto que alguém escolheu, que você nem conhece como é que funcionam os hábitos de consumo ali, os hábitos da cidade, né, dos consumidores ao redor. Então, faz essa pesquisa. Acho que o Geórgios ele tem uma história que pode trazer também muita inspiração para todo mundo. O cara passou alguns dias, eu não sei quanto tempo ele passou, mas ele sentou lá em Santa Mônica, não sei se foi no Pier exatamente, alguns meses. Olha só, cara, só estudando o comportamento da galera, o que eles faziam quando saía da praia, onde é que eles iam comer, quanto tempo gastava comendo, o que eles comiam, né? Então, cara, acho que tudo isso serve de inspiração para quem quer investir lá fora, porque, cara, não adianta, eu preferiria gastar 12 meses estudando o negócio para abrir o negócio mais assertivo do possível, do que gastar um mês estudando o negócio e abrir o negócio e passar 12 meses com ele aberto para depois ter que fechar porque o estudo não foi bem feito, né? Mas é isso aí, Geórgios. Cara, muito obrigado pela participação nesse vídeo aqui, foi muito legal, cara. Espero que a gente possa se encontrar aí nos corredores da BF, em outros lugares. Quero desejar aqui todo sucesso para você e para a Oakberry, beleza? Um grande abraço. Foi show de bola. Rafael, prazer foi meu. Conta com a gente. Quando estiver em São Paulo, me avisa, passa aqui tomar um açaí, um café, o que você preferir. Com certeza. Valeu, meu amigão. Um grande abraço. Obrigado. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O papo foi muito legal. Comenta pra mim abaixo o que você achou e não esquece de deixar aquela curtida, beleza? Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Som gravando. Som. Tá fixado lá na tela. Tá gravando também. Aqui, vamos nessa. A luz. Pronto. Show de bola, vamos lá. Show, tudo certo aí, Geórgios? Tudo certo. Massa, vamos nessa então.